ARG, Alternative Reality Game, jogos de realidade alternativa, são jogos de imersão que usam da transmídia para serem feitos. Eu vou explicar o que é transmídia depois, fiquem tranquilos. Esses jogos podem ter total ou pouca interação do público, que podem ser resolvidos de inimagináveis formas, como por exemplo por enigmas que te levam a conhecer a história, ou simplesmente enquetes que traz total responsabilidade ao público sobre o que vai acontecer. Seu propósito pode ser de promover uma história ou simplesmente fazer marketing, o que já aconteceu, como por exemplo com o filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Uma coisa que eu acho diferente nesse estilo de jogo é que todos os jogadores agem como se não fossem apenas jogos, não fossem apenas histórias. Isso tem nome, se chama TNAG, This is not a game, ou traduzindo, isso não é um jogo. Isso é uma regra essencial para que um RPG se torne um RPG. Essa regra é feita para que crie uma ambientação, essa regra traz uma urgência para que tudo seja resolvido. Por isso, a responsabilidade do público para resolver um enigma ou simplesmente para fazer a decisão certa é muito importante, pois aquilo não é um jogo. O TNAG faz com que os RGs se diferenciem muito de outros tipos de jogos e também faz ser um dos meus estilos de jogos favoritos. Sobre a transmídia, ela é um termo para nos dizer que diferentes mídias são usadas para transmitir mensagens distintas, que quando juntadas podem formar uma narrativa ou até mesmo podem nos dar respostas para a próxima etapa de um enigma. Para mostrar para vocês como a RG é um estilo de jogo muito bom e que traz uma variedade incrível de histórias e também resoluções, eu vou dar um exemplo de 3 RGs que eu adoro e que são completamente diferentes um do outro. Então vamos lá. This House Has People in It é um curta que estreou em 2016 e foi distribuído pela Adult Swim, que é um canal de TV mais focado para os adultos. O curta se passa em uma casa em que alguns pais de família estão preparando uma festa de aniversário para um de seus filhos, mas meio que acontece uma coisa bizarra. A filha, chamada Madison, ela estava deitada no chão da cozinha há muito tempo. Mesmo com o pai tentando tirar ela de lá, ela nem se move. Então ele começou a reparar que a Madison estava atravessando o chão. E isso na verdade é bem pouco perto de toda a loucura que aconteceu. O conteúdo é registrado pela empresa de vigilância chamada AB Surveillance Solutions. E por trás dessa empresa e também da família, tem uma história impressionante. Ao todo são mais ou menos 1h30, 2 horas de conteúdo. E eu não vou conseguir resumir tudo isso. Então se você quiser ver, conferir tudo, eu vou deixar um vídeo no card e na descrição com tudo traduzido e completo para vocês, feito pelo Rentune. This House Has People in It é um RG que usa muito da transmídia. Eu queria mostrar ele porque ele é um dos tipos de RG que eu queria dar de exemplo. Porque a cada passo que você dá é bem nítido que tem uma história e que ela avança bastante. Cicada 3301 foi um dos maiores mistérios da internet. Por mais que uma parte da comunidade não o considere um RG, existem bastantes pessoas que o consideram, inclusive eu. As pessoas não consideram tudo porque nos apresentaram uma história muito simples. Na verdade, é só o motivo de tudo estar acontecendo. O resto é só enigma. Um RG não precisa ser uma narrativa complexa, não precisa ter uma história incrivelmente profunda. Ele pode ser simples e ainda tem que ter tudo que o RG normal teria. Esse é o caso do Cicada 3301. E esse é o segundo tipo que eu queria mostrar para vocês de exemplo. Um que não tem muita história. E também ele era impossível de ser resolvido sozinho. Ele precisava de uma comunidade. No entanto que foi criada uma comunidade enorme. E eu gosto muito nisso nos RGs. Das pessoas se unindo para fazer eles. O bebê acorda em um quarto, não sabe o que está acontecendo e ele também está com o celular. Ele então começa a postar coisas nessa conta do TikTok, pedindo ajuda para as pessoas, interagindo com elas. E olha, essa interação foi muito boa. E a história continuava respondendo os comentários, sabe? Sendo então de total responsabilidade do público o que ia acontecer. E esse é o terceiro tipo de arc que eu queria mostrar pra vocês. A interação é o mais importante da história. E ela não poderia continuar sem uma comunidade, sem eles agirem como um todo. Tanto para fazer decisões importantes, por exemplo. Esse, diferente dos outros, em que poderiam ter sido resolvidos, pelo menos em partes, sozinhos. Esse não. Tem que ter
a comunidade. Por ser de realidade alternativa, meio que o jogo foi inteiramente feito por animação. Eu acho que esse detalhe é importante para as pessoas não estranharem. 3 tipos de ARG, e esses são poucos entre muitos outros, que usam diferentes tipos de abordagens e também de histórias que podem ser inovadoras. Tudo feito apenas das criatividades das pessoas. Para noção da importância dos ARGs, existem sites que permitem um estudo sobre esse tipo de jogo, muitas vezes para marketing, mas felizmente não envolve só publicidade. Existe uma imensidão deles que provam isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau!